nosso conteúdo, né? A nossa vida estudantil. E aí, Gustavo? Tudo bem, Gustavo? Tranquilo? Pessoal que tá aí, ó, Moisés, Abner, Elane. Muito valeu, Aleph, muito bem. Deusa Lopes, bacana. Olha só, nós já estamos indo lá pro YouTube, tá? Lá no YouTube eu estou fazendo, então, deixa eu ver aqui. A galera já está chegando aí. Vamos esperar um pouquinho para a gente começar. Pessoal, na verdade, né, eu estou fazendo aí um teste, né, na elaboração de mapas mentais. É, eu ainda não tinha visto a elaboração de mapa mental ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho aí para a gente começar, tá, pessoal? Isso aí. Muito bem, pessoal. Olha só, vamos lá, vamos iniciar então aí a criação do mapa mental, tá? Ó, o mapa mental ele facilita você organizar. Existem algumas regrinhas para a gente elaborar o mapa mental, tá? O mapa mental ele não pode ser feito de qualquer forma. Ele precisa de alguns cuidados, sim, para a gente elaborar bem esse mapa mental. Então, a primeira coisa aí, né, que você deve se preocupar é o seguinte: tem que ter cor, tá? O mapa mental ele tem que ter cor. O mapa mental ele tem que ter aí ó, variações, né? Ele precisa com que você respeite essas variações, né, com que você elabore bem o seu texto. Então você precisa sim organizar aí o seu texto de uma forma em que ele destaque. A sua mente ela precisa ter destaques, tá? A sua mente ela precisa respeitar esse destaque. A nossa mente ela trabalha aí com a questão de cores, que é uma questão de escrita, de desenhos, enfim, tá? Então, olha só, de novo, para quem está chegando aí, eu estou fazendo um teste como a criação de mapas mentais, está lá no YouTube, tá? Tá lá no YouTube, vai lá no YouTube, no Linguagem com Fabrício no YouTube, você vai ver lá como que eu estou fazendo a elaboração aqui do mapa mental. E na elaboração de um mapa mental, pessoal, a gente precisa ter ícones, a gente precisa ter desenhos, a gente precisa ter letras e palavras, né, de uma forma diferente, precisa se destacar. Então a primeira coisa você tem que colocar a folha, tá? Uma folha branquinha aí, né, que é do jeito que você vê agora no monitor, né? Uma folha A4, a gente coloca ela aí no sentido horizontal, né? No sentido que nós chamamos então, coloca a folha que ela possa num sentido paisagem, para que você possa ter, tá, um melhor espaço dos desenhos e da organização. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte: primeira coisa, a gente vai usar o centro, tá?
o centro da folha, né? Nós vamos colocar alguns ícones aí. Eu vou colocando ícones aqui, pessoal. São ícones que eu já organizei, que eu já tenho aqui, mas não quer dizer que você tem que fazer igual, tá? Você tem que fazer ícones que chamem a sua atenção. Então, no centro aqui, alguma coisa tem que chamar a atenção para que você elabore bem aqui o seu texto, tá? E o nosso assunto, na primeira parte aqui, o nosso assunto é tratar do Renascimento. Então, se eu vou falar de Renascimento, nosso primeiro título que eu vou colocar aqui tem que estar conectado, então, com o Renascimento. Então, vamos lá, né, colocar o título, que é o Renascimento. Deixa eu só colocar aqui essa... Aí. Bom, então nós vamos trazer para cá o título, né, do Renascimento. O Renascimento, ele é uma parte importante da nossa história, né, da história da humanidade, da história do povo, porque o Renascimento, pessoal, é onde dá-se início aí a história moderna e muito, mas é muito importante para a literatura, para as artes. Então vamos lá no Renascimento aqui. Tá? Ó, letra, cores nas letras, isso tudo é importante para a criação do mapa mental, tá? Tudo isso é importante para que você elabore um mapa mental. Então, vamos pensar na questão das cores, tá? Vamos pensar na questão de como você vai elaborar bem esse mapa mental aí. Se você não quiser fazer nada, não faça nada agora, só acompanhe e depois você vai fazendo do seu jeito, tá? Então, nesse Renascimento, que é um momento importante para a literatura, o nome Renascimento é dado, né, pela questão da época, né, do renascer. Daqui a pouco a gente vai ver por que chama renascer. Nós estamos falando aqui do século, tá? Principalmente do século XVI, tá? Do século XVI. E a literatura, ela pode ser chamada de literatura renascentista, mas ela pode ser chamada também de literatura de renascentista, né? Mas literatura do classicismo. Então nós vamos colocar o nome aqui do classicismo. Muito bem, então já direcionado o nosso assunto, por que vai chamar de Renascimento, tá? Por que leva esse nome de Renascimento? Então, na questão do Renascimento, você vai ter aqui o seguinte: por que renascer? Na verdade, o Renascimento ele surge, né, pela ideia da imitação, né, pelos ideais de imitar os gregos e romanos. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar um íconezinho aqui para me lembrar desses caras. Vou colocar aqui sim, ó, tá? Porque eu estou falando de que é uma imitação, daí a ideia do Renascimento é uma imitação dos gregos e romanos. Então, aqui colocando os gregos e romanos. A mímese que é essa imitação. A mímese, essa imitação, isso faz parte, então, tá, do que é, né, o Renascimento. O Renascimento é a forma de imitar os gregos e romanos. Opa, vou trazer isso para cá. Deixa eu ver se eu consigo trazer um pouquinho para cá. Aí, dos gregos e romanos. Muito bem. Ainda mais importante, né, nessa ideia dos ideais romanos, o Renascimento, ele preocupa também, né, com ideias opostas ao teocentrismo. Então, nesse momento do Renascimento e na literatura renascentista, nós temos que colocar, né, um ponto muito importante a ser ressaltado, que é o antropocentrismo. Então, o antropocentrismo é como o homem, o centro das coisas, né? Eu vou colocar aqui, ó, esse ícone, esse desenho desse homem segurando o mundo aqui. Isso é importante, gente. É ressaltar o antropocentrismo. Antropocentrismo é uma visão totalmente oposta, né, ao teocentrismo, em que os homens acreditavam nos seus próprios ideais. Então, é importante a gente ressaltar aqui nessa parte o antropocentrismo. O antropocentrismo, e aí tem uma pessoa, tem um homem segurando o mundo nas mãos. Então, o antropocentrismo vai dando uma liberdade também para a criação dos ideais,
dos estudos, das escolhas. E aí, para a gente fazer um paralelo, né, para a gente entender esse processo aqui, nós vamos trazer então, né, a criação, nós vamos trazer para o lado de cá. Vamos falar um pouco do contexto histórico, tá? E do outro lado, eu vou falar um pouco sobre a literatura. Vou abrir duas setas aqui, dois lados para a gente falar sobre a literatura e sobre o contexto histórico, né, desse momento do Renascimento. Uma coisa que eu gosto sempre de colocar, quando a gente fala sobre o contexto histórico, que até um ícone aqui importante, né? Eu vou trazer esse ícone que são as tartarugas ninja. Por que as tartarugas ninja são interessantes nesse momento do contexto histórico aqui, tá? Pessoal que está chegando aí no Instagram, eu estou fazendo aqui um mapa mental, né, sobre o Renascimento lá no YouTube, tá beleza? Nós estamos lá no YouTube. E eu vou colocar aqui embaixo, vou diminuir esse homem aqui, vou trazer para cá, vamos organizar isso aqui. E vou colocar as tartarugas ninjas aqui, tá? E vai ser interessante de apresentá-las porque as tartarugas ninjas, elas foram batizadas, né, pelo filme, pela personagem lá, pela April, né, porque ela gostava muito então dos tartarugas, dos artistas, né, que eram do Renascimento. Cada artista desse é o nome de um personagem das Tartarugas Ninja, né? Então você tem ali o primeiro, né, o Leonardo da Vinci, né, o Michelangelo, o Rafael e o Donatello. São 4 personagens, né, importantes da história da arte, né, na história da história do Renascimento, né? Então isso é importante só para vocês lembrarem desses personagens, porque isso tem a ver também muito com o que a gente vai falar agora, que é o contexto histórico, tá? Nesse contexto histórico, vamos trazer aqui então mais um ícone para a gente falar, né, sobre o que é importante a gente ressaltar, né, no contexto histórico. Olha, né, nós estamos nessa live aqui, e aí a galera lá do YouTube, obrigado Miguel, a Maria Fernanda, olá Maria Fernanda. E aí a Lib está perguntando assim, ó, Renascimento cai muito em vestibular, professor? Olha só, o Renascimento, ele é uma base para conhecimentos que nós temos na literatura, tá? É uma base muito importante, tanto de forma artística, cultural e quanto também ao conhecimento da literatura. Então ele cai. Ele cai, talvez ele não vai cobrar exatamente, no Enem, por exemplo, ele não cai exatamente a cobrança do Renascimento na literatura. Mas, por exemplo, o que a gente vai ver aqui sobre o soneto, sobre formação da poesia, sobre a arte em si, isso é possível ser cobrado sim. Vestibulares tradicionais cobram, tá? Mas é importante a formação da cultura, do conhecimento dentro do texto, dentro do texto literário e dentro da arte também, tá? Isso é muito importante a gente ressaltar isso. Então, olha só, tá, pessoal que está chegando aí pelo Instagram, eu estou fazendo um teste de como elaborar mapas mentais. Tá lá no YouTube, eu deixei aqui a mensagem fixa, tá lá no YouTube, tá? Então a galera que está passando talvez não vê ninguém, mas é porque nós estamos indo lá para o YouTube. Foi só uma mensagem que eu deixei aí. E aí, vamos falar de contexto histórico então. Então, pera lá, vamos ressaltar o contexto histórico, né? Que é importante, o que a gente deve lembrar, né? O que deve ser colocado aqui, o que eu devo lembrar quando fala sobre contexto histórico. Então, vamos lá. É importante a gente anotar sobre essa questão do contexto histórico. Vamos montar aqui nosso título. Deixa eu trazer para cá. Aí. É o nosso contexto histórico aqui. Importante, lembra que eu falei mapa mental, pessoal, tem que ter cores, tá? Mapa mental tem que ter variações de cores e de ícones. Não adianta a gente fazer só de uma cor em textos, não. Você tem que pensar como você está elaborando, né, o seu mapa mental. E aí, vamos trazer um próximo ícone. Vamos trazer então para falar sobre o contexto histórico. Vou diminuir isso aqui, trazer para cá. O contexto histórico,
nós vamos colocar uma primeira ideia, que é o momento importante para o Renascimento. Esse momento importante, o que estava acontecendo, tá? Era a questão do comércio, tá? O comércio e as grandes navegações. Esse comércio e as navegações é muito importante, porque vai fazendo então com que o contexto seja diferente, né, da Idade Média. As pessoas começaram então a comercializar, e vem o crescimento do nosso próximo item que eu vou colocar aqui, que é a burguesia. Coloquei um ícone aqui de um barco, tá, da embarcação, para relembrar aí sobre as navegações, tá? Vamos deixando ícones aí sendo formados. Bom, e aí, ó, como eu falo do comércio e a formação dos burgos e tudo mais, vai surgindo a burguesia, tá? A burguesia aparece aqui. Pessoal que está chegando aí, né, nós estamos falando sobre um teste, né, na verdade, de como criar um mapa mental ao vivo lá no YouTube. Então corre para lá para ver como está funcionando aí, tá? Estamos aqui no YouTube fazendo esse mapa mental ao vivo. Aí o Miguel perguntou lá se eu vou disponibilizar o mapa para download. Beleza, vou deixar o mapa para download sim. Se tudo sair bem aqui, né, se tudo funcionar direitinho, eu deixo para download. Muito bem. O próximo item, né, nós estamos então numa fase, no contexto histórico, que as pessoas, tomando como mimes e cópia da burguesia, está aqui para criar então, e começa a observar tudo de uma forma muito real. Então, de acordo com as coisas acontecem, eles começam a ser questionadores, eles começam a ir para a realidade das coisas. Então isso é muito importante aqui. Tá? Então o comércio, as navegações, a burguesia e a realidade. Nós estamos fazendo então esse teste de criação, de elaboração de mapa mental, né, ao vivo aqui no YouTube. Belezinha. Um outro ponto, dentro desse movimento histórico, que é extremamente importante, é a arte e a cultura. Né? Falar de renascimento é importante a gente falar sobre esse forte movimento, tá? Um forte movimento cultural, e isso envolvendo toda a arte. E eu vou colocar o ícone aqui para a gente lembrar disso, que é um ícone que faz realmente que é muito importante, que é colocar, né, o Davi aqui de Michelangelo, para relembrar, para fazer a gente lembrar um pouco sobre esse movimento cultural. Então, forte movimento cultural nesse contexto histórico. Então aqui, partindo já da cópia dos gregos e romanos, do comércio, das navegações crescendo, a burguesia, o olhar para a realidade, isso vai então fazer com que a gente tenha um forte movimento cultural, né, sendo guiado também pela questão do antropocentrismo. E vamos então fazer mais um outro desenho aqui, pessoal que está aí no Instagram. Nós estamos lá no YouTube fazendo um mapa mental ao vivo, tá? Vamos chegar para cá para vocês conhecerem qual é essa ideia de fazer um mapa mental ao vivo sobre o Renascimento, usando ícones, né, usando palavras. Estamos aqui no YouTube. Do outro lado, depois de a gente falar sobre esse contexto histórico, nós vamos falar, né, sobre o que é a literatura. Aí do lado de cá, nós vamos falar um pouco sobre a arte literária. Então, olha aqui. Para a arte literária, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um íconezinho aqui em cima. Nós estamos falando sobre literatura. Do lado de cima, né, do lado de cá, vou voltar essa embarcação aqui para falar. Vou trazer essa embarcação aqui para cima, porque nós estamos falando de contexto histórico. Seria legal a gente trazer essa embarcação para cá. Eu vou colocar essa embarcação aqui em cima, tá? Pessoal que está aí do Instagram, nós estamos fazendo um mapa mental ao vivo no YouTube sobre a construção, né, do Renascimento, um mapa ao vivo, mapa mental ao vivo de como produzir aí, um mapa sobre o Renascimento. E agora,
vamos falar sobre a literatura, tá? Então, pessoal, nesse mapa mental, né, pessoal que está, vou falar repetidamente que o pessoal que está aí no Instagram, eu estou lá no YouTube fazendo um mapa mental, né, pela primeira vez, estou vendo como está saindo aqui um mapa mental sobre o Renascimento, e está sendo bem legal, que é a construção desse conhecimento aí, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos falar sobre a literatura. Vamos falar sobre a literatura, e a literatura de cá vai ser chamada, né, de classicismo. Então, sobre a literatura do Renascimento. Qual que é a ideia da literatura do Renascimento? Um ponto muito importante, né, que traz, mais uma vez para cá, ó, vamos puxar aqui uma seta que vai ser muito importante aqui, que é a imitação dos gregos, tá? Nós vamos imitar os gregos. Então, por isso, né, que tem aqui a ideia da imitação. E tem um termo muito importante aqui, deixa eu voltar para cá, que é a mímese. Tá? A gente não pode esquecer, mímese é um termo que é muito importante, né, a gente salientar. A gente vê que essa questão do que os renascentistas eles estavam querendo imitar os gregos e romanos, e a literatura também será assim. Então eu coloco aqui mímese, que é a cópia, tá? Daí que chama classicismo, de imitar os clássicos. Na literatura, o que acontece com a literatura? Pessoal, trazendo para a literatura agora, a literatura é apenas, né, vamos dizer assim, que nosso foco aqui será apenas em Portugal. Então vamos colocar aqui, né, um íconezinho importante, que é Portugal. A bandeirinha aqui de Portugal, nós vamos falar sobre Portugal e a literatura que acontece lá. Maravilha! Com a literatura de Portugal, como que se dá, né? Qual que é o início dessa literatura lá em Portugal? Então, a literatura em Portugal vai começar o seguinte, ela vai começar, vamos colocar aqui um ícone, né, para destacar aqui o início dessa literatura em Portugal. Aqui, essa literatura em Portugal, ela vai iniciar, vou trazer para cá, ó, ela vai iniciar aqui em 1500, tá? E 27, isso é o início da literatura renascentista em Portugal. O pessoal que está chegando agora no Instagram, eu estou fazendo um mapa mental ao vivo lá no YouTube, tá? Um mapa mental sobre o Renascimento, o classicismo na literatura. Estou deixando aqui o Instagram para vocês receberem esse convite para ir lá para o YouTube, tá? Então, olha, em 1527, com Sá de Miranda, é o início da literatura lá em Portugal. A literatura, vamos ver se vai caber aqui. Ok. É a literatura renascentista. Pessoal, o Sá de Miranda vai trazendo esse conhecimento que surge, né, o Renascimento lá na Itália, em Florença, e vem trazendo para Portugal. E isso vai encerrar, né, com a morte de um cara que é o destaque para nós aqui na literatura, que é a morte de Camões, tá? Então, quando acontece aí, quando Camões morre, encerra o classicismo na literatura em Portugal. Então, Camões. Aqui, essa é a base, que é o tempo, né, histórico aqui da literatura do Renascimento. Muito bem. Com essa literatura vai surgir, então, o nome, né, de Camões. Então, Camões aparece aqui, que é o nosso principal autor. Vamos trazer, né, o Camões para cá. Vamos lá, trazer o Camões aqui. Vamos colocar aqui uma setinha, do jeito que a gente coloca, direcionado para o Camões. Muito bem. Aqui, vamos colocar aqui. O Camões, vamos escrever o nome do Camões aqui, que é importante sempre. Então, Camões aparece aqui. E Camões aparecendo, ele vai ter a sua literatura, falando da literatura, a sua literatura vai ser dividida em duas partes, tá? A sua literatura sendo dividida em duas partes, você tem, então, o seguinte, o lírico,
e o épico. Vamos lá para o lírico e para o épico. Vamos trazer para cá o Camões lírico. Vamos colocar um íconezinho aqui para a gente falar do ícone, ó, do lírico. E vamos trazer para cá para falar do épico. Vamos deixar dois aqui. Aí. Pronto, que a gente divide bem. Então, no Camões lírico, de que trata o Camões lírico? Né? O Camões lírico ele vai falar sobre sentimentos. Então aqui, dois tipos de texto, dois tipos de poesia. O Camões lírico e depois a outra poesia que é o Camões épico. Vamos falar dos dois rapidinho. Ó, o que tem a ver o Camões lírico? O Camões lírico ele fala sobre sentimentalismos, né? Ele fala sobre as suas expressões amorosas, sobre o que ele conhece com conhecimento sentimental. Vou colocar um ícone de cá. E o épico fala sobre heróis, as grandes batalhas, né? Principalmente do povo português. Então eu vou colocar esse ícone daqui, tá? A galera, então, vamos colocar esse ícone de cá. E aí, para falar do lírico, vamos colocar o seguinte. Do lírico, eu vou colocar aqui um íconezinho, uma seta para puxar o assunto, que é soneto. Né? O lírico, no poema lírico de Camões, né, um nome que a gente não pode deixar de citar, que é o tipo de texto, né, que é o soneto. O pessoal que está chegando no Instagram, nós estamos fazendo um mapa mental ao vivo lá no YouTube, tá? E aí, passa para lá para ver como está ficando esse mapa e como que é o mapa ao vivo do Renascimento aí. Então, ó, um tipo de texto importante que nós temos aqui, tá, é o soneto. Soneto é um tipo de poema, tá, lírico, que o soneto lírico ele tem uma característica, né, que é ter a medida nova. O que é isso, medida nova? Medida nova é um poema que tem 10 sílabas poéticas, tá? Então vamos colocar aqui o número 10 só para você lembrar disso. Então, na contagem de sílabas poéticas, para quem lembra sobre o que é sobre sílabas poéticas, né? Se não conhece, depois a gente vai falar uma aula sobre isso. A medida nova, ela traz então 10 sílabas poéticas em cada verso. Isso é uma característica que começou aqui com Camões. E tem um tema muito interessante, né, para falar do sentimentalismo do Camões, que você não pode esquecer, que é um poema dele chamado, né, que é o Soneto de Camões, em que eu coloco aqui um trecho para você lembrar, né, que o amor é fogo. E aí aquele clássico poema dele, que é um sonetinho para você lembrar de que o amor é um fogo, né, que arde sem se ver e tal. Muito bem. Então, pessoal, nós estamos falando do Renascimento e nós estamos criando um mapa mental. Tá? Para quem está aí no Instagram, está chegando agora, eu estou fazendo um mapa mental lá no YouTube, é um mapa mental ao vivo, né? Ainda ninguém tinha feito um mapa mental ao vivo sobre literatura, é a primeira vez que isso acontece, então nós estamos fazendo alguns testes aqui, para ver se vai funcionar, se vai ser legal, se vai ajudar você aí no vestibular, enfim, a proposta é ajudar. Tá? E por fim, nós temos uma literatura, por mais que ela esteja uma visão de sentimento, né, sentimental, também nós temos uma visão bem racional nos textos de Camões. Tá? Então por isso, o amor é um fogo. É o Camões questionando aí, né, sobre o sentimentalismo. É o Camões questionando o sentimentalismo, é uma visão racional. Então essa é a parte lírica de Camões. A outra parte dos textos dele, né, a outra literatura de Camões, nesse renascimento português, é o poema, o tipo, né, o estilo chamado de poema épico. E aí, pessoal, tem um clássico, né, um clássico mesmo, quando se fala de poemas épicos e epopeias, que é a obra Os Lusíadas. Né? Então, Os Lusíadas é uma das obras mais importantes desse movimento. Né? No inglês também nós temos o Shakespeare, né? Que é um escritor do Renascimento britânico, mas nós estamos falando aqui do Renascimento português, né? Que tem a ver com a nossa língua portuguesa. Então, a obra principal aqui que nós vamos tratar é Os Lusíadas. Pessoal, Lusíadas, você sempre tem que pensar que obras épicas, né, nós temos que buscar heróis, tá? Então vamos colocar aqui que
nesse texto, quem é o herói. E o que vai facilitar você a entender quem é o herói desta obra é você lembrar do nome, Lusíadas, tá? Então você tem Lusos. Esses são os heróis dessa obra, tá? E o que acontece nessa obra? Como essa obra tem um herói que representa um povo, nós chamamos de que essa obra tem um nome de epopeia, tá? Então essa obra, né, que tem aqui os Lusíadas, nós vamos chamar de epopeia. E um outro detalhe, um ícone interessante para fazer você lembrar aqui, nós estamos falando de um poema narrativo. Galera que está chegando no Instagram, obrigado, né, por vocês estarem aí. Nós estamos fazendo um mapa mental ao vivo lá no YouTube, tá? Nós estamos lá no YouTube fazendo o mapa mental. O Instagram aqui só para vocês acompanharem esse trabalho. É um trabalho novo, é um teste, né? A gente não sabe se vai ficar 100% ainda quanto às imagens, o conteúdo, mas é algo que está sendo criado aí para ajudar, né? Para ajudar a todo mundo aí. Então, ó, depois nós vamos ter para fechar, né, a história que nós estamos contando, né, dos Lusíadas. Tem a história do que é o Vasco da Gama, que vai guiando esse povo. Então eu vou colocar aqui, né, um íconezinho do time lá do Vasco da Gama, só para fazer você lembrar de que o Vasco da Gama guiou o povo aí, né, guiou o povo português até a chegada das Índias. Essa é a história de Os Lusíadas. É isso que vai marcar, né, a história, né, dos Lusíadas aqui para a literatura do Renascimento. Então, galera, né, tá aí no Instagram, eu estou fazendo um mapa mental ao vivo, né, lá no YouTube. Quem está chegando aí no Instagram, corre lá para o YouTube para ver como que é, tá? Como que acontece esse mapa mental aí ao vivo lá no YouTube. Estou fazendo lá de uma forma bem assim, interativa, né, com muitos desenhos, muitos ícones, para facilitar realmente, né, a memorização desse conteúdo. E para fechar tudo isso, né, Os Lusíadas também, pessoal, lembra que nós estamos falando de que é um poema narrativo, tá? Poema épico, vou trazer para cá, ó. Poema épico é um poema narrativo, é um poema para contar histórias. Vou colocar bem pequenininho aqui, ó, é um poema narrativo, tá? Não esqueça disso. Então é isso, pessoal. A construção, né, de alguns ícones. Gente, logicamente o mapa mental é para fazer você lembrar de algumas coisas e tudo mais. Eu estou criando aqui, né, alguns pontos para que você lembre sobre o assunto, né, sobre o que é o Renascimento, né, a valorização cultural da arte, a valorização histórica. Então eu estou fazendo isso aqui para vocês lembrarem. A gente não pode ter um mapa mental, né, como total informação sobre um conteúdo. Não é isso. O objetivo do mapa mental é só te ajudar, tá, a lembrar do assunto. Então esse aí, ó, é o nosso mapa mental, está construído, já tem bastante informações que já dá para organizar a mente de vocês. Contexto histórico, a literatura, quando que iniciou a literatura, quando que terminou, isso é em Portugal, né? A cópia dos gregos e romanos, o antropocentrismo, os tartarugas ninjas para lembrar sobre o momento artístico, né? Os 4 personagens aí importantes da arte renascentista. Então é isso, tá? Mapa mental construído. Então espero que vocês tenham gostado da ideia e vamos ver como vai ser, né? Se isso vai ajudar vocês. Depois deixem aí nos comentários do YouTube o que vocês acharam do mapa, se te ajudou, né? Se foi legal aí, se vale a pena a gente continuar fazendo mais mapas mentais na literatura ao vivo, beleza? Então encerrando aí, obrigado galera do Instagram, né? Vai lá pro YouTube para ver como ficou o mapa mental, hein? Valeu, um abraço! Valeu galera do YouTube, muito obrigado então para vocês que estiveram comigo aí. Tá? Encerrando, e o mapa mental daqui a pouco eu coloco para vocês fazerem o download aí. Valeu, um abraço.